Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos meditar. Esse é um texto de Jesus no final do Sermão da Montanha. Ele traz grandes ensinos ali. Ele começa falando sobre administração, sobre tesouros, o pastor Sandro falou aqui. Ele fala sobre aliança. Jesus ele vai trazendo ensinos a respeito da vida, sobre o que colocar em prática. Mateus 6:33 ele diz, um texto-chave: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão por acréscimo. E aqui em Mateus capítulo 7, ele finaliza o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5, nas bem-aventuranças. Leia em casa. Jesus vai falando então das questões da vida. Jesus fala sobre casamento, sobre a aliança do casamento. Jesus fala sobre o amor que temos que ter pelos inimigos. Pelos inimigos. Orar e amar os inimigos. Ele fala sobre as nossas necessidades. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala do Pai Nosso. Ele nos ensina a orar. Mas o Pai Nosso não quer dizer que você agora tem que orar somente o Pai Nosso. O Pai Nosso é o início de uma vida de oração. Tem um tempo na nossa vida que a gente só ora o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado, amém, e vai dormir. Oração é diálogo com o Pai. Você pode orar o Pai Nosso? Pode, mas aqui é o início que Jesus está dando para nós começarmos a orar. Então, leia o Pai Nosso, ore o Pai Nosso, mas não esqueça de também dizer: Senhor, meu coração está aflito, meu coração está precisando de Ti, eu estou aqui, eu estou querendo, eu quero a Tua palavra, eu quero o Teu aconchego, meu coração está doendo porque aconteceu tal situação na minha vida, Deus me dá sabedoria, o meu coração é Teu. Então, oração é diálogo com Deus, é você clamar para que o reino de Deus desça até o seu coração, a sua mente, a sua casa, para que você flua dentro do propósito do Pai. Seu coração não pode estar preso com nada. Seu coração não pode estar aliançado com absolutamente nada fora da palavra de Deus, nada fora da aliança, nada fora daquilo que Jesus aprova. É por isso que, se você não está aliançado com Jesus e um coração alinhado com a palavra de Deus, em nome de Jesus, hoje você vai alinhar o seu coração. Por quê? Porque não tem como ter uma vida plena. Não tem como viver alegre, não tem como viver feliz, não tem como viver uma vida cheia de alegria se o seu coração está ainda manchado pelo pecado, manchado pela soberba, pela agonia das consequências do pecado. Não, Deus está libertando cada um de nós de tudo aquilo que nos aprisionava. Isso é espiritual. Deus vai remover situações, pessoas, não a família, não o cônjuge, mas vai remover pessoas do teu ciclo de amizades que muitas vezes estão influenciando o teu coração a outras coisas que não edificam. Mas Deus também vai estar incluindo pessoas que vão estar alinhando o seu coração com o coração do Pai. Não adianta só querer as bênçãos, não adianta só querer as promessas. As nossas atitudes precisam estar alinhados ao centro da vontade de Deus. Acertamos em tudo? Não. Erramos, falhamos. Muitas vezes queremos acertar e erramos. Muitas vezes erramos e repetimos erros que não queremos. Mas nós estamos diante de um Deus cheio de graça, que te oportuniza e me oportuniza a viver uma vida plena, a viver uma vida cheia de alegria, a viver debaixo das mãos de Deus, porque Deus não olha para o seu pecado, não olha para o seu erro. Deus olha quem está em você. Quem está em você? O Filho dele, Jesus. Então não é sobre você, não é sobre mim.
é sobre Jesus em você e em mim. Amém? É por isso que há um novo tempo. É por isso que nós não podemos perder as esperanças. É por isso que nós não nos entregamos à tristeza da vida. É por isso que nós não somos escravos da realidade, das dificuldades, das lutas, das aflições do passado. Não. Nós somos filhos de Deus. E Deus está levantando, curando uma igreja, libertando uma igreja da religiosidade, libertando uma igreja de prisões emocionais, libertando uma igreja do seu próprio eu. Porque quanto tempo nós vivíamos focados em nós mesmos, pensando em nós mesmos, sem olhar para o lado, sem observar as pessoas que estavam em nosso lado, as necessidades das pessoas que estavam em nosso lado. Quanto tempo nós vivíamos achando que estávamos no caminho certo. Mas há caminhos que para o homem parece bom, mas no final é morte. E glória a Deus que Ele removeu as escamas dos nossos olhos. E hoje nós estamos vivendo o caminho de Deus. E esse caminho é um caminho que nós somos guiados pelo Espírito Santo. O que está em nós, fala comigo, o que está em mim é maior do que o que está no mundo. Não há mais nenhuma palavra de maldição sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua casa. Não há. O que há sobre nós é o sangue de Cristo, a palavra de Deus, e eu quero dar ênfase nisso, porque nós somos, sim, escolhidos de Deus. Nós decidimos andar com Cristo. Por isso você, em Cristo, é o sal da terra, é a luz do mundo. Você nasceu para brilhar em Cristo, você nasceu para ter grandes obras em Cristo, você nasceu para profetizar em Cristo, você nasceu para chegar em lugares que estão em trevas, mas quando você chega a luz. Quando você chega a provisão. Quando você chega a vida. Quando você chega uma pessoa radiante, muitas vezes com problemas. Muitas vezes com lutas, mas a vida não é sobre nós, a vida é sobre quem está em nós. Testemunhando aqui, eu já orei por cura, precisando de cura. Eu já aconselhei pessoas precisando de conselho. Eu já orei para uma pessoa buscar a Deus e ter fé em Deus, e muitas vezes a minha fé, ela estava balançando. Você precisa entender algo, muitas vezes Deus vai fazer com que você seja instrumento em uma área que você está com dor, que você está sofrendo. Justamente para ver se você depende das suas mãos ou das mãos de Deus. Desde que você não queira viver conscientemente no pecado, entenda, você vai passar por lutas e Deus muitas vezes vai querer te usar justamente nas lutas que você passou. Muitas vezes aconselhei casais passando por um DR no casamento e precisando ajustar algumas coisas, eu estava ali aconselhando casais. Porque não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre Cristo, é sobre a sua palavra. Amém? E o que o inimigo mais quer fazer é fazer e pegar os seus problemas emocionais, pegar seus traumas, suas dores e jogar na sua mente e dizer, viu quem você é? Você não pode entrar no Kids. Olha como são seus filhos. Você não pode servir na igreja, você não pode fazer isso. Tudo isso é acusação do diabo, impedindo você de desenvolver o seu dom e o seu chamado na igreja. Irmãos, é na igreja que a gente aprende muita coisa. Aprende a amar mais, aprende a servir, aprende a se desenvolver, aprende a perdoar, aprende a ter um olhar de misericórdia, de graça. A gente aprende na igreja a ter zelo pelas coisas,
não só pela casa de Deus, mas também pelo nosso trabalho, pela nossa casa. E aqui então, Jesus fala: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, é como uma pessoa prudente, que constrói a sua vida sobre a rocha, em cima da rocha. Por que Jesus está falando disso? Porque Jesus está exemplificando uma casa construída num lugar seguro. Uma casa vai investimento, sim ou não? Para construir uma casa precisa fazer alicerce, precisa e vai cimento, e vai tijolo, e vai ferro, e vai telhado, e vai cerâmica, vai porcelanato, enfim, vai para os acabamentos, vai para as aberturas, e em tudo isso tem o quê? Investido tempo e dinheiro. Você está construindo a sua vida onde? Sobre a rocha? Você está investindo o seu tempo, os seus recursos, a sua vida, que é uma só, a sua passagem terrena, que é uma só, você está investindo sobre a rocha. Jesus é a rocha. É por isso, irmãos, que a vida não é o ter, a vida é o ser. A gente conhece essa frase. É uma frase, é um jargão popular. Mas é diferente você saber e viver, conhecer e desfrutar. É diferente nós sabermos que existe Deus e andar com Deus. É diferente nós sabermos que Jesus é bom e desfrutar da bondade de Jesus. Portanto, Deus quer remover das nossas cabeças, das nossas mentes, crenças, meias verdades, coisas e frases soltas que não são bíblicas e que muitas vezes podem estar atrapalhando a sua vida, a sua fé, o seu desenvolvimento. O texto é claro. Portanto, quem ouve? Primeira atividade, primeira ação de uma pessoa que quer andar com Deus é ouvir. Ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, o segundo ponto, disposição para praticar. Só ouvir não dá. O ouvir é o início, é o estupim. O praticar é uma escolha. Você pode estar ouvindo coisa que você não concorda aqui. Porque muitas vezes, e essa é a atitude, essa é a intenção de Deus em a palavra de Deus ser ministrada. Porque no culto você pode ouvir algo que você não vai gostar, mas que vai gerar vida no seu coração. É por isso que todo aquele que prega precisa ser pregado. É por isso que todo aquele que ensina precisa ser ensinável. Porque muitas vezes eu, como pregador e pastor, vou ouvir de alguém algo que posso não gostar, mas preciso aprender e praticar para gerar vida. A questão não é o que você ouve, a questão é o que você deixa descer ao coração, porque do coração dá saídas para a vida. Então o texto é claro. Jesus está nos dizendo, olha, ouve, mas pratica. Como é que eu faço para praticar a palavra de Deus, pastor? Tudo aquilo que Deus te instruir de maneira prática, faça sem medo. Deus te instruiu, veio uma inquietação no seu coração começou a bater mais forte para entrar no Kids, ser um instrumento de Deus para as crianças. Não pense, obedeça. Deus instruiu para você, sentar com seus filhos em casa e fazer o que não fazia, conversar com eles, abraçar eles, beijar eles, sentar à mesa, pedir para eles orar, ou você mesmo fazer uma oração com seus filhos. Não pense em nada, apenas obedeça. Deus talvez dá a direção para você falar com seu cônjuge e pedir perdão por algo. Não pense, apenas obedeça.
A maneira mais prática de crescer na vida é obedecer o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Como está a sua construção? Todos nós aqui, independente da idade, estamos construindo algo, que é a nossa vida. Uma casa bonita, uma casa que foi investido muito dinheiro, muito tempo, ela precisa estar sobre a rocha, sobre os princípios de Deus, sobre a palavra de Deus. Versículo seguinte. Por quê? Por que se você for conduzido pelas coisas e pelo ter, por que se você for conduzido pelos seus sentimentos, por que isso é perigoso? Por que uma pessoa que decide pelo seu braço, confia no seu próprio entendimento, confia nas suas habilidades, confia até mesmo no dom que Deus deu acima de Deus? Por que isso é perigoso? Porque quando cai a chuva, quando transborda os rios, quando sopram os ventos forte contra a casa, essa casa, ela não cai. Se eu estou confiando no meu braço, nas minhas habilidades, confiando nas circunstâncias e não em Deus, não na rocha que é Jesus, a casa cai. Constrói a sua vida em Cristo. Porque quando cair a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos contra a sua vida, essa casa não vai cair. Por quê? Porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Sabe o que representa cair chuva, transbordar os rios e soprar os ventos? As dificuldades da vida, as traições. Talvez você esperava de alguém um apoio, um reconhecimento e não teve. Cai a chuva, transborda os rios. Talvez você tenha um espinho na carne, como Paulo, não sei qual é o seu, mas todo mundo tem um. Não sei. Mas a grande verdade é que a Bíblia está dizendo, independente da chuva, independente do vento, da velocidade do vento, entenda, se a sua casa, se a sua vida está alicerçada em Cristo, não vai cair. Se o seu ministério está alicerçado em Cristo, ninguém derruba. Mas você precisa ter fé e crer que realmente está alicerçado em Cristo e que Cristo está te cuidando, está te dando todas as provisões, porque muitas vezes você está dentro da casa, fecha as janelas, as portas, coloca a toalha lá nos espelhos para não puxar raio, esconde as tesouras, fecha tudo, apaga a luz, todo mundo fica num cantinho da casa e a tempestade está grande, o vento está forte, começa a bater o vidro da janela, começa a dar aquele assovio, já viu aquele temporal? Tu escuta assim e olha pela janela, as árvores batendo, a tempestade, quando você olha, a enchente está pegando, o rio começa a transbordar de uma maneira terrível e o vento e a água começam a bater na casa e você fica ali apavorado, abraçado com todos, mas quem construiu a casa sabe o que ela aguenta. Amém? Todos estão ali. E o sacerdote da casa está ali. A esposa está ali, os filhos estão ali e eles conhecem o pedreiro. Eles sabem que o pedreiro usou do melhor material. Eles sabem que os ferros foram usados. Eles sabem que não poupou tempo e não poupou dinheiro para ter uma casa segura. Por isso, ele está confiante, seguro. Porque ele sabe que a casa está bem firmada. Ele sabe que aquele lugar onde ele construiu a casa não é uma areia movediça, mas é um terreno firme. Foi feitas as estacas, o alicerce está bem firmado, ou seja,
quando nós estamos andando em obediência, quando nós estamos sendo humilde, debaixo da graça de Deus, independente das tempestades, você está firmado, você está firme. Você está focado, você não fica preocupado com o que estão falando, você não fica preocupado com as acusações do inimigo, você não fica preocupado com absolutamente nada, você vai rompendo de fé em fé e até passar a tempestade, você está de pé. Quem nos dá estabilidade, quem nos fortalece é Jesus, não são pessoas. Não é o pastor, é Jesus. Não é a igreja, é Jesus. É por isso que nós viemos à igreja para buscar Jesus. É por isso que nós estamos na igreja para conhecer mais as Escrituras. A sua casa bem alicerçada, a sua vida firmada na rocha, pode ter certeza que a tempestade vai passar, a sua casa fica de pé, e aí a sua casa, ela vai ser testemunha de que ela foi bem construída. As pessoas vão passar e vão dizer, nossa, a casa do fulano é firme, porque a água bateu nas portas, o vento bateu forte, parecia que ia cair, mas não caiu. E muita gente pode estar olhando para você diante de uma dificuldade, pensando, agora vai desistir, agora vai cair. E você firmado na rocha, não cai. Porque a rocha está te firmando. Quais são as tempestades que você está enfrentando? Trabalho, vida financeira, vida familiar, casamento, relacionamento, filhos, enfermidade. Quais são as tempestades que estão batendo a sua porta? Não olhe para elas. Saia da janela e não fique mais olhando a tempestade. Creia que a sua casa está sendo construída sobre a rocha, sobre Jesus. E mesmo que há uma tempestade lá fora, o seu coração está blindado, está firmado na rocha, Jesus. Tem gente que firmou a casa, mas está olhando para a tempestade. Feche as cortinas. Proteja o seu coração. Esse aqui é um tipo de pessoa, e é o tipo de pessoa que Jesus quer. Ele está instruindo, olha, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa e ela não caiu. Mas tem outro tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa, fala comigo, não sou eu. Nem tenta, Satanás. Pode falar. Muito baixinho, ele precisa ouvir. Nem tenta, Satanás. Você vê quando fala de Satanás, já a pessoa já... No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. O que é uma pessoa insensata? Não calcula as consequências. Vive a vida de qualquer jeito. Acredita em qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Se envolve com qualquer situação. Uma pessoa insensata, muitas vezes, ela está vivendo de um jeito que Deus não quer. Fora do propósito. Então, quem ouve e não pratica, está fora do propósito. Queridos, a pior coisa é você construir uma casa bonita, investir tempo, investir dinheiro em uma casa que na primeira tempestade cai. Porque ali foi esse tempo, foi esse dinheiro, e junto com a queda, tem uma família dentro.
No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A areia não dá firmeza, a areia não vai dar estabilidade como a rocha. Tanto é que quando se constrói uma casa ou um prédio, quanto maior o prédio, maior tem que ser a fundação até achar a rocha. Tanto para a casa que construiu sobre a rocha, quanto para a casa que construiu sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, mas a casa que foi construída sobre a areia caiu. E foi grande a sua queda. Não viva a vida de maneira inconsequente. Não viva a vida como uma música há décadas atrás que dizia: deixa a vida me levar. Não. Viva uma vida com disciplina espiritual. Viva uma vida alegre, feliz, mas sabendo que a sua casa, a sua vida está sendo construída sobre os princípios de Deus. É fácil? Não, mas é possível, guiado pelo Espírito Santo. Algumas pessoas mais velhas aqui, que se converteram há mais tempo, vão poder até testemunhar em algum momento, entre amigos que podiam ter ido à igreja com você, poderiam entrar na fé com você, mas decidiram não entrar. E hoje, depois de 10, 15, 20 anos, quando se encontram no centro, eles olham para você e pensam: por que eu não segui esse mesmo caminho? E você que está construindo sobre a rocha, olha para eles e diz: que pena que ele ou ela não seguiu o caminho da fé, o caminho de construção sobre a rocha. Por quê? Porque as consequências apareceram. E essa é a questão, queridos. As pessoas não estão vendo nós aqui meditando sobre as Escrituras. Elas não enxergam nós orando, passando lutas. Elas não enxergam nós chorando na presença de Deus, com aflições, com dores. Muitas vezes com vontade de não querer, mas nós não somos guiados por vontades. Nós somos guiados pelos princípios de Deus, pela chamada de Deus. Mas elas enxergam os resultados de tudo isso. As pessoas não enxergam o tempo que você trabalha, mas elas enxergam o carro que você tem. Elas não enxergam a tua gestão. Elas não enxergam que você deixa de comprar muitas coisas para construir uma casa, para comprar um carro melhor, para comprar uma roupa legal, uns panos top. Elas não enxergam isso. Elas não enxergam o trabalho e a gestão, mas elas enxergam os frutos. Amém? E sabe o que muitos delas querem? Só os frutos. O que garante ter uma vida firme é a maneira com que você está construindo. Pode colocar o próximo versículo. Quem é que está falando essa palavra? Jesus. Jesus não é careta, irmãos. Tinha muito tempo que eu pensava: que tristeza ir na igreja. Que tristeza. Eu via aquelas pessoas indo, eles pegavam a Bíblia, colocavam debaixo do braço, e eu via, por exemplo, um domingo, o homem e a mulher, mais 15 filhos, indo para a igreja, com uma cara desanimada, triste. Normalmente, dependendo a cultura, o homem na frente e a mulher atrás. Mas uma cara desanimada, triste. Tem alguma coisa errada. Não me dava ânimo nenhum de ir na igreja. Porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. Queridos, quem habita em nós é Cristo. Então nós temos vida. Vida para se expressar, vida para construir e vida para se manter. Quando você se prepara para vir no culto, você está alegre ou triste? Quando você se prepara para vir na igreja, você está olhando para os problemas ou está com fé profetizando? Hoje Deus vai trazer uma palavra para meu coração, para minha família, nós vamos colocar em prática o que não estamos, nós vamos romper essa bolha religiosa, esse bloqueio emocional,
Deus vai remover isso da minha vida, da nossa vida, e uma casa que tinha tristeza vai ter alegria, uma casa que tinha contendas vai ter unidade, uma casa que não tinha provisão de Deus vai começar a ter e vai ter as provisões do Pai. Uma casa onde qualquer vento balançava e derrubava vai estar firmada em Cristo. Construa a sua casa. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, construa a sua casa. Porque tem gente que não está construindo a sua casa, mas está falando mal da casa dos outros. Tem gente que está na casa olhando, vai cair a casa do vizinho, vai cair. Meu Deus, vai dar um brigueiro. Mas não percebeu ainda que a dele já caiu, está na chuva. Entende? Conhece aquela história da pessoa que está olhando na janela e olhando para a janela da vizinha e a mulher diz assim, meu Deus, olha que podridão a janela daquela casa da vizinha. Meu Deus, e ela acorda outro dia e olha, não, eu acho que ela limpou, ontem ela limpou, e ela olha de novo na janela dela e olha a janela da vizinha e diz, nossa, ela não limpou aquela janela, meu Deus do céu, que casa suja. Até alguém chamar ela e dizer, querida, a janela da vizinha não está suja, é a sua. Quem constrói a sua própria casa não tem tempo para ficar cuidando da casa dos outros. Amém? Vai cair. Não, olha para a sua se já não caiu. E eu falo isso com muito amor, porque eu estou olhando para mim. Eu falo isso com muito carinho. Olhe para a sua casa, olhe para a sua família. Invista na sua família. Então, quando Jesus acabou de falar, de dizer essas coisas, as multidões ficaram o quê? Maravilhadas com o seu ensino. Mas não ensino isolado, irmãos. Eles ficaram maravilhados porque o ensino de Jesus tinha autoridade. Só que ele dá uma referência. O ensino de Jesus tinha autoridade, ele ensinava com autoridade, ele não ensinava como os mestres da lei. Sabe por quê? Porque os mestres da lei ensinavam, mas não viviam. Jesus é a nossa referência, é o nosso foco perfeito, o nosso alvo perfeito. Porque ele ensina e ele nos mostra pela palavra. Você que está iniciando na fé, começa a sua leitura, pode começar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Para você ver que Jesus é Deus, mas Jesus também passou nessa terra como homem, passou por lutas, passou por desafios e venceu todos eles. Por quê? Porque ele dependia de Deus, dependia do Pai. Urgentemente, comece lendo esses versículos, esses capítulos, esses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha aqui, a questão não é o que está sendo falado, a questão é a intenção que está sendo falado. Você sabia que muitas pessoas até mesmo usam a palavra de Deus com a intenção errada? Você sabia que o próprio Satanás, ele pregou para Jesus a palavra de Deus com a intenção de induzir Jesus ao erro? Não é brincadeira, irmãos. Cuidado para você não estar em uma igreja onde está sendo falado a palavra de Deus, onde tem louvor, onde tem música, onde tem oração, mas a intenção é te induzir ao erro, te manipular, para que você faça a vontade das pessoas e não a vontade de Deus. Como é que eu vou saber isso, pastor? Tendo uma vida com o Espírito Santo, construindo a sua casa, tirando tempo para leitura, tirando tempo para oração, ouvindo a voz do Espírito Santo.
Irmãos, tem pessoas que nunca leram a Bíblia e chegam aqui e dizem, nossa, tem uma vibe diferente. Tem uma energia. Não, é a presença do Espírito Santo. O que nós mais temos que fazer para construir a nossa casa na rocha é continuar temendo a Deus, é continuar com humildade, é saber que tudo que nós fazemos é por dependência e graça do Senhor, não é pelo nosso braço. Começa tudo pela graça. Coloque os seus dons em movimento. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim, coloque os seus dons em movimento. Porque dons e talentos não é para enterrar, não é para engessar, é para colocar em movimento, é para colocar a serviço de Deus, não só na igreja, mas no trabalho, em casa, por onde você passar. O que você faz de tão bom, do que você é bom, qual é o dom que Deus te deu e que você desenvolve? Você pode desenvolver no reino. Você pode desenvolver na igreja. Entende, irmãos, que ter autoridade no ensino não é ser perfeito. Só Jesus é perfeito. Mas no nosso caso, é depender de Deus, andar com Deus. Ter autoridade é até mesmo reconhecer que não é perfeito e que precisa de Deus para vencer todos os dias. Nós não estamos aqui só para ouvir. O religioso faz isso. Nós estamos aqui para ouvir e praticar. É por isso que Deus está levantando uma igreja avivada. Porque uma igreja avivada está construindo a sua vida na rocha. E quem está construindo essa vida na rocha não tem tempo para olhar para a casa dos outros, para falar mal dos outros. Não, bem pelo contrário, uma casa bem firmada, o dono dela até ajuda os outros a construir a casa deles. Isso é muito no interior, mas tem aqui também. Quando um vizinho está passando por dificuldade, os outros vizinhos ajudam. No interior é mais forte isso. Vamos falar da igreja, quando a gente fica sabendo que um irmão está passando por lutas, a casa dele está quase caindo, aquele que está mais firme não tenta ajudar? Sim ou não? Isso é ser igreja. Na prática. E é por isso que a família Nova Vida foi levantada por Deus. Para que um ajude o outro. Para que aquele que está 3, 4, 5 passos mais à frente possa olhar para trás e trazer as outras pessoas também para ter uma casa bem firmada na rocha. Então remove do teu coração, irmão, toda a voz do inimigo que tenta tirar você do culto, tenta tirar você de uma leitura bíblica, que tenta tirar você de uma comunhão sadia. Remove essas vozes, por quê? Porque é a voz do inimigo tentando fazer com que você construa a sua casa sobre areia. Vou trazer para a nossa vida prática hoje. Sabe o que é construir uma casa, uma vida sobre areia? É eu não querer compromisso com as coisas. Ou eu não querer compromisso com o reino, com a igreja, com as pessoas. Assuma compromissos. Corra riscos. Porque uma vida com Deus é correr riscos. Irmão, se você está muito parado, se você está acomodado, sabe aquela coisa assim, eu já tenho a minha casinha, o meu carrinho, eu já tenho a minha poupancinha, eu já tenho tudo isso, agora eu vou me acomodar. Cuidado, isso é muito perigoso. Tem pessoas que já chegaram nesse nível e já estão quase no nível, estou só esperando a morte. Não, Deus está derramando algo novo em você. Tem pessoas aqui que já estavam olhando para a vida como assim, agora meus filhos vão casar, agora vai ficar eu e meu velho aqui, tomando um chimarrãozinho na frente de casa, esperando os filhos chegar com os netaiedos tudo, não tem mais o que fazer, acabou aquela adrenalina, acabou aquele, já estamos tantos anos de casado, bota movimento nisso aí.
Vai botar um tênis, vai correr, vai ler a Bíblia, vai orar, bota um louvor, vem nos cultos, esteja a serviço para servir, desenvolva os seus relacionamentos com outras pessoas, vai passear, vai viajar, mas não se acomoda, porque acomodação é morte. Amém? Eu falo isso muitas vezes, de que tem pessoas que às vezes falam assim, não, o meu sonho, e eu estou trabalhando para isso, para quando eu me aposentar, eu comprar uma casinha na lagoa, botar minha cadeirinha lá e pescar. Aí eu vou ser feliz. Mentira! Aí você vai cortar grama, vai trabalhar mais do que agora. Ou senão a pessoa diz assim, eu vou para a praia, comprar minha casinha na praia, aí eu vou ser feliz. Não, meu irmão, a felicidade está aqui, a felicidade está com a gente. A alegria já está no meu e no seu coração. É a alegria da salvação. Coisas isoladas não nos dão alegria, dá no momento. Jesus não. Jesus nos dá alegria. E alegria eterna. Tanto é que às vezes a gente está até aflito por causa de coisas. E a gente vai buscar a presença de Jesus, ele nos dá paz. Aflito para comprar uma casa, ansioso para comprar algo. E muitas vezes a gente vai, Senhor, eu não quero perder a essência, eu não quero perder a tua presença. Me dá paz. E o Senhor nos dá paz novamente. É uma noite de paz, é uma noite de ensino, é uma noite de prática da palavra. Comece a se movimentar. Faça movimentos, porque se você não está se movimentando, vai atrofiando os músculos. Qual é o esporte que você está fazendo? Porque a gente está falando aqui de espírito, alma e corpo. Pastor, eu não faço nada. Está bebendo um cocão de 2 litros todo dia. Está se matando. Deus nos dá vida e vida em abundância. Amém? Vamos desfrutar disso, irmãos. Vamos chegar na igreja com o gás todo, chega no trabalho com o gás todo e passa por cima de qualquer espírito contrário. Não das pessoas, mas de qualquer espírito contrário. Passa por cima. Vai para cima. Mas não vive mais. Céu, sua vida é triste. Não vejo a hora de chegar um pagamento. Chega o pagamento. É 2 alegrias, quando entra e quando sai. Ou melhor, é uma alegria e uma tristeza. Deus quer te tirar dessa vida e Ele tem algo muito maior, muito melhor para cada um de nós. Você sabia que tem pessoas que não são abençoadas por Deus e Deus está louquinho para abençoar? Porque ela está colocando as bênçãos acima de Deus? Deus só está esperando nós entendermos mais e mais, Mateus 6,33. E colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão por acréscimo. O que Jesus está falando ali no contexto? Casa, roupa, necessidades básicas. No nosso tempo, plano de saúde para as crianças, escola, saúde. É isso. Cai para dentro das Escrituras, faz um propósito com Deus. Deus, 1 ano eu vou ler a Bíblia, 1 ano eu vou orar, 1 ano eu vou seguir as instruções, 1 ano eu vou nos cultos, eu vou te buscar, eu vou orar, vou me humilhar, vou me ajoelhar na tua presença, vou até abandonar os homens aqui, vou até abandonar o controle da TV. Não vou mais o sofá, vou tirar fora, vou jogar, sei lá, vou abençoar alguém, vou mudar radicalmente. Pastor, isso é muito radical. Não seja radical em algumas coisas para ver se não vai te matar. Não seja radical em alguns hábitos para ver se aqueles hábitos não vão te matar e te levar a enfermidades espirituais. Tem coisas que precisamos ter posicionamento e ser radical. Não é não, sim, sim. E o que passar disso vem do maligno. Já era, não tem. Uma pessoa posicionada não é enganada. Eu gosto de ver crianças bem posicionadas. Quando a gente fala com uma criança e ela é posicionada, não tem, ela é firme no que está falando.
Um adulto, quando é firme naquilo que está aprendendo, naquilo que Deus está falando, ele não é enganado por ventos de doutrina. E ele vai rompendo de fé em fé. Ele não deixa os seus amigos denegrir ou até mesmo falar mal da sua vida com Deus. Não, irmãos, não coloque amigos acima da sua vida com Deus. Quando eu comecei na igreja, muitos amigos não, mas os amigos mais próximos, o que tu quer na igreja? Sábado à noite, o que é isso? E aí o que acontecia? Nunca acontecia, mas justamente começou a vir amigos, colegas, na porta de casa, no sábado à noite, para dar uma banda, no horário do culto. Disposto até a pagar, se precisava. Não percebe que é espiritual? Quando você assume um papel com Deus, um compromisso com Deus, vai começar a vir coisas, vai começar a vir convites que antes não aparecia. Por quê? Porque o inimigo está vendo o seu movimento e aí ele começa a colocar assim, uns enviados para testar o seu posicionamento. Mas como a sua casa está firmada na rocha, você está posicionado em Deus, você vai saber que agora o não também é de Deus. Não. Você quer o sim de Deus? Quero, pastor. Precisa dar o não para o diabo. Não. Aí Deus, é isso aí, meu filho, sim para você. Bênçãos para você. Uma criança, o que mais ela ouve dos pais quando ela está na fase de desenvolvimento? Pode falar, papai e mamãe. Não. E tem uma psicologia positiva, que é negativa, que diz, cuidado. Falar não isolado para uma criança é prejudicial. Você tem que dizer, não coloca o dedo na tomada, mas você tem que pegar o dedinho, a mãozinha dela e vem cá. Você pode brincar com os brinquedos, você pode brincar com as bonecas. Você tem que substituir o não por um sim, senão você vai estar podando até a criatividade dela. Amém? Mas tem que ouvir o não. E é o que Deus faz com a gente. Não, meu filho. E aí a gente vem com a religiosidade achando que Deus quer tirar a nossa alegria, Deus quer tirar o nosso prazer de viver. Não, ele diz não, mas ele diz o que é para fazer. Tem mais 2 minutos? Salmo capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu tô falando em outra tradução, pode tirar do telão. Essa é a NVI, eu estou falando em outra. Bem-aventurado o homem, a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Deus está dizendo não. É isolado? Não é, porque depois ele diz, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. É comparado como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Não está dizendo que nós somos perfeitos. Está dizendo que você sabe dizer não para as coisas do inimigo, mas sabe dizer sim para Deus. Então, em tudo que você coloca a mão, funciona, dá certo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, dá tudo certo. Não, irmão, dá errado. Bota a mão em coisa errada para ver se não vai dar errado. Então Deus diz o não, mas eles dizem sim. É por isso que eu tenho prazer de pregar. Por isso que eu tenho prazer. E é o que a Bíblia instrui. Antes, ao contrário de tudo isso, o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra de Deus. É por isso que quando nós não temos vontade de ler as Escrituras, começou a batalha espiritual. É por isso que quando você não tiver vontade de vir ao culto, cuidado, começou a batalha espiritual. É por isso que quando você não tem mais vontade de orar, cuidado, batalha espiritual. Irmãos,
Eu sei que você quer viver o propósito de Deus, a vontade de Deus. Persevera, continua, não desista. Não olha para a tempestade. Creia que a sua casa está firmada na rocha em Cristo Jesus. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Você não está debaixo de nenhuma palavra de homens. Você está debaixo da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu recebi umas palavras e eu estou com medo delas se cumprir. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa e ela não caiu. Não são palavras isoladas, malditas contra você que vai fazer você cair. É você não colocar a fé em Cristo. E eu declaro em nome de Jesus uma igreja saudável, viva, crendo em Cristo, ouvindo e praticando, tendo autoridade no mundo espiritual para dissipar as trevas na igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho e romper de fé em fé, ao ponto de passar a tempestade e a sua casa continua firmada em Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Convicção em quem você crê.